Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre 5 investimentos em períodos de guerra. É isso mesmo, investimentos nesse momento conturbado da economia, tanto da parte de renda fixa quanto da parte de proteção do seu capital. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque aí você vai receber o nosso vídeo diário. Porque aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Vamos começar aqui o vídeo de hoje dando alguns alertas para você. Quando nós temos um período como esse, de imprevisibilidade, diante de uma guerra que, por enquanto, está apenas num continente, mas que nós não sabemos para onde que ela pode realmente descambar, é um momento, então, que as pessoas tentam a reduzir o risco no investimento. Então, duas palavras nesse momento são importantes: redução de riscos e cuidado com a escassez. Eu vou tentar explicar para você rapidamente esse cenário antes de falar dos investimentos. Primeiro, a questão dos riscos. Os investidores, quando começam a vislumbrar uma realidade ou uma expectativa para o futuro pior do que a atual, ou seja, pior do que o momento presente, há uma tendência, então, de que os investimentos comecem a migrar para investimentos mais seguros, ou seja, reduzir os riscos dos investimentos mais arriscados. Aqueles mais arriscados, via de regra, vou repetir para você, via de regra, são os relacionados, então, à renda variável. Então, os investidores mundiais tentam, então, migrar os seus investimentos para investimentos mais seguros ou que dão mais proteção. Essa é uma informação que você precisa saber. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Essa guerra pode acabar rapidamente, como ela pode perdurar, expandir para outros continentes, enfim, é a imprevisibilidade. O mercado não gosta desse tipo de situação, situações que você não consegue projetar o futuro. Segunda situação importante: escassez. Tempo de guerra gera escassez. Isso você precisa gravar. Escassez de quê? Nesse caso, principalmente das commodities. E aí estamos falando da principal delas, o petróleo, porque o que acontece? A Rússia é uma das grandes exportadoras. A oferta vai reduzindo e a demanda se mantém. Logo, o preço dispara. E eu vou mostrar para você isso aqui para que você entenda. O petróleo está disparando. E além disso, nós temos outras commodities, como por exemplo as commodities agrícolas. Se você não sabe, a Rússia, juntamente com a Ucrânia, correspondem a aproximadamente 20% da exportação de milho e de trigo. Sabe aquele seu pãozinho de sal gostoso de manhã? Vai ficar mais caro. A gasolina do seu carro vai aumentar. Por isso, prepare-se. Essas são as duas principais informações iniciais: redução dos riscos dos investimentos e a escassez de commodities principalmente. Aguenta aí que você vai entender um pouco melhor. Vamos falar agora dos ativos que performam bem nesses tempos de guerra. Agora, se você já gosta desse vídeo e aqui do nosso canal, dá uma força e deixa aquele super like aí para podermos então ser melhor ranqueados no YouTube. E olha, se você tiver com alguma dúvida, não deixe de escrever a sua dúvida aqui, porque poderemos responder todas elas. Aliás, falando em dúvida, eu gravei um vídeo ontem, os 5 maiores erros no Tesouro Direto. Veja, eu peguei quase 2 anos do nosso canal e trouxe várias questões nesses 5 pontos principais. Assista, tanto se você está querendo investir como se você já investe no Tesouro Direto. Vamos lá, o primeiro ativo é o dólar. Por que o dólar? Lembrando então da nossa tela anterior. As pessoas tendem a reduzir o risco. O dólar é uma moeda mundial. Sendo uma moeda mundial, as reservas dos países, em boa parte, estão relacionadas então ao dólar. E aí o que acontece? Nós temos um indicador que é chamado de DXY. É a relação do dólar com outras moedas fortes do mercado internacional. E aí eu estou falando do euro, do franco suíço, do iene, enfim. É uma cesta de moedas e cada uma delas representando um percentual dentro dessa cesta. Quando nós temos então a valorização do dólar, significa então que o mercado está correndo de volta para a moeda forte, para a moeda que dá segurança e que ele sabe que no médio prazo
prazo, ela tende a ser mais estável. E aí eu quero já trazer aqui para você esse gráfico, que é o gráfico aí do DXY, para você entender. Cada candle desse, ou cada marcação, representa um conjunto de uma semana. Por que eu coloquei uma semana? Porque no dia a dia fica ruim para você visualizar. E aí, ó, se você analisar aqui comigo, veja que o DXY, ou seja, o dólar, está valorizando em relação às demais moedas, está aqui, ó, desde maio. Veja essa marcação aqui, mais para o lado direito da sua tela, no dia 24 de maio. E você vai verificando aqui que ele foi praticamente subindo. Teve alguns ajustes semanais na cor vermelha, sim, mas a tendência é de alta. Até que chegou aqui num período, começou a ficar lateralizando. Só que repara o que vem acontecendo. Está rompendo aqui as últimas resistências, ou seja, o dólar está saindo numa valorização bem alta em relação às demais moedas. Isso é muito importante para que você entenda esse cenário que está acontecendo. Se eu for marcar aqui, o dólar vem crescendo em relação às demais moedas, aí ó, aproximadamente 9% em relação às principais moedas nacionais. Se eu alterar aqui novamente para um dia, você vai verificar que ele ficou, olha, durante muito tempo aqui, ó, estável nesse canal entre as duas marcações amarelas, e agora, exatamente nesses últimos dias, está rompendo. Desde a data de ontem, dia 1º de março, e agora a data de hoje, que eu estou falando, dia 2 de março. Então veja que a tendência é de alta. E quando eu coloco as médias, você verifica que as três médias, a verde, que é de 20 dias apontando para cima, a amarela, que é de 50, e a vermelha também. Então tá aí. Só que antes que você pergunte, eu já trago para você por que então o dólar não está então trazendo tanto impacto em relação ao real. Nós tivemos uma mega entrada de recursos, vou repetir, uma mega entrada de recursos no Brasil no final do ano passado. O que aconteceu no segundo semestre do ano passado na Bolsa Brasileira? A Bolsa Brasileira despencou em razão das questões relacionadas ao risco fiscal. Isso tornou as ações brasileiras muito atrativas perante o mercado. E aí, como o mercado americano está nas alturas e o mercado brasileiro despencou, houve uma entrada de dólares para investimentos aqui interno. Isso fez, então, com que a nossa moeda, o real, se valorizasse perante o dólar. Só que nós também temos esse gráfico aqui que ele está indicando, agora no curto prazo, uma possibilidade de alteração da sua relação. E aqui você já vê também, é a mesma situação, só que aqui está no diário. Veja que no dia 23 de fevereiro alcançou aqui possivelmente um fundo e começou a subir já nos dias seguintes. Então você veja que o dólar pode estar começando a voltar a subir. Nessa data que eu gravo o vídeo está aqui, ó, em torno de 5,15. Só que veja com 2, quase 3 dias aqui de alta. Então vamos ficar de olho e aqui é o primeiro investimento para você ficar de olho. O momento do dólar é extremamente favorável para quem não tem a moeda americana e para quem olha a longo prazo ou a médio e longo prazo. E antes que você pergunte como investir, existem diversas formas de você investir em dólar. Você pode investir diretamente na moeda, comprando dólar em espécie, em notas mesmo. Você pode procurar aí no seu banco um fundo cambial. Só que, ó, atenção com as taxas, pergunte sempre as taxas lá. Ou você pode também fazer remessas para o exterior e inclusive lá poder fazer investimentos. Volto a repetir, o dólar em relação ao real está muito atrativo. Só que aqui não fazemos indicação de investimento. Nós trazemos só informação para que você tome a sua decisão de investimento. Vamos falar agora sobre um segundo ativo para você ficar atento a ele e saber o que pode acontecer aqui para frente. Só que olha, 2022, o Tesouro Direto mudou os títulos do Tesouro. Tirou alguns títulos que estavam à venda e colocou outros, mas tem alguns títulos que ele manteve. Se você quer saber o que mudou e principalmente o que não mudou no Tesouro, tá aqui o vídeo aqui no alto para você. Vamos falar ainda de outro ativo relacionado à renda variável. Vamos falar do ouro. O ouro é uma commodity e ela é muito utilizada como hedge. Quando você ouvir essa expressão hedge, significa proteção. Proteção a quê? Proteção em termos de volatilidade, de crise. Quando o ouro começa a subir, significa que o mercado está antevendo uma potencial
questão pela frente, um potencial risco. E como é que nós podemos verificar isso aqui? Vou trazer também para você aqui o gráfico do ouro para que você entenda o que tem acontecido com esse tipo de commodity ao longo dos meses. Só que aqui no ouro, novamente eu vou trocar para semanal para que você entenda essa realidade ao longo de alguns meses e facilite aqui a sua interpretação. Bom, você vai verificar então aqui por meio desses gráficos que o ouro, olha, ele vinha aqui, ó, praticamente aqui alcançando as mínimas aqui em março de 2021. Março. E depois ele começou a subir. Como é que você sabe que ele começou a subir? Quando você tem um fundo acima de um fundo. Então, nós começamos a observar aqui um fundo, depois tivemos um menor aqui, depois aqui tivemos outro fundo, enfim. E agora nós estamos aqui com o ouro, aqui ó, no semanal, a 1927. Veja que ele está testando novamente topos anteriores, podendo até chegar aqui na máxima. Quando é que o ouro chegou na máxima? Logo depois que nós tivemos aquele problema de saúde em 2020, o ouro despencou, mas de repente ele subiu assustadoramente, chegando nas máximas acima de 2.000 lá em agosto de 2020. E agora ele está testando aqui uma resistência novamente em 1926. Veja que aqui ele ficou oscilando, rompeu e agora novamente está testando. Se olharmos também as médias, você já verifica claramente que as médias estão todas apontando para cima. Isso é um bom indicativo. Você verifica também que quando nós modificamos aqui para a questão diária, a gente pode verificar outros indicadores importantes, como por exemplo aqui o RSI. O RSI no momento ele está acima de 60, o que é um bom valor para que você tenha expectativas de alta. Em que pese a média, que está aqui em amarela, está aqui indefinida, se vai cruzar ou não com o valor diário. Mas está aí, ouro subindo. Ouro é proteção em tempo de crise. Significa que se essa crise se prolongar mais, o ouro vai continuar subindo. Fique atento aí. Como investir em ouro? Nós temos um vídeo aqui no canal e eu vou deixar o card aqui no alto para que você entenda. Gravamos um vídeo há muito tempo atrás sobre as formas de investir em ouro. Você pode investir em ouro físico, ou seja, você guardar consigo mesmo moeda ou barra se o seu valor for muito alto. Você pode investir em fundos no Brasil. Tem diversos fundos com a palavra Gold. Quando tem a palavra Gold é porque você tem ouro no fundo. Só que é bom você verificar antes qual é o percentual de ouro dentro dessa carteira, para verificar se realmente você não está comprando gato por lebre. Faz o investimento e depois vai verificar que ouro mesmo é 10%, é 15%. Aí não serve como hedge. E uma terceira forma ainda é comprando contratos na B3, na Bolsa de Valores. Aí você precisa de um dinheiro um pouco mais alto, mas também é uma outra forma de investimento. Vamos prosseguindo aqui e vamos falar agora da terceira situação que nós podemos ter aqui, para que você entenda qual é a terceira possibilidade de investimento. Investimentos em commodities. É exatamente isso. Por falar em commodities, eu quero já te mostrar aqui, eu falei no início desse vídeo a respeito do petróleo, para onde o petróleo está indo. E quando a gente olha aqui o petróleo, você está verificando claramente aí, ó, no gráfico diário para você. Eu vou até diminuir aqui para facilitar a sua visualização como está o gráfico do petróleo. Esse aí é o gráfico diário. Veja como ele vem subindo claramente, desde aqui, ó, aproximadamente de dezembro, que foi o fundo dele. O fundo estava no barril $69. Esse aqui é o barril Brent. E agora ele está passando quase 110. Chegou na data de hoje a 113. Bateu e voltou. Se a gente for aqui diminuir, a gente vai ver que é o mais alto valor. Você não vê aqui o histórico tão cedo. Veja que esse valor é o mais alto em muitos anos aí. Então o petróleo é uma commodity essencial para cada uma das economias do globo. E ela vai continuar em alta caso a guerra continue. Falando de outras commodities, nós temos também aqui commodities agrícolas. Você deve saber que o Brasil é um dos maiores exportadores. Só que qual é o problema? Você deve ter verificado há mais ou menos uns 15 dias atrás a visita do nosso presidente lá na Rússia e a preocupação dele com os fertilizantes para que a produção brasileira continue forte. Só que o que aconteceu? A notícia de ontem saiu então sobre a suspensão do fornecimento dos fertilizantes.
tanto da Rússia quanto da Bielorrússia para o Brasil. Isso vai ter um impacto claro, nítido na nossa produção, ou seja, a produção, a oferta vai cair. Só que o consumo tende a não cair. O que acontece com isso? Acontece a disparada dos preços. E além disso, Rússia e Ucrânia juntas, elas correspondem a aproximadamente 20% da produção mundial de trigo e de milho. Ou seja, nós estamos falando aí de commodities básicas para a produção. Como elas estão aí em guerra, não estarão produzindo nesses próximos dias, talvez semanas. E aí, novamente, nós vamos ter então uma escassez na oferta, mas a demanda vai continuar. Ou seja, os preços vão subir. E aí eu estou falando aí que essas commodities subiram em média 14% desde novembro. 14% para que você tenha uma noção do que nós estamos falando. Falei também já aí do petróleo para você, que já passou de $100. $100 era então uma marca mental aí do mercado. Ou seja, se rompesse $100, o mercado já estaria preocupado. E você já verificou que está passando de $100. Outra preocupação é o gás natural. A Rússia é a maior fornecedora de gás natural para a Europa e, em particular, para a Alemanha. Você deve estar verificando que a Alemanha não faz grandes críticas à guerra. Por quê? Porque ela se tornou dependente dessa commodity. Enfim, você está verificando aí que questões básicas relacionadas às commodities podem então piorar. E aí você já sabe, se o petróleo aumenta, se as questões agrícolas aumentam, vai aumentar o quê? A inflação. Só que antes de falar dos próximos investimentos, é importante que você saiba como você poderia investir em ações de empresas exportadoras dessas commodities. Aí você deve estar na dúvida, bom, mas ações não é arriscado? Sim, mas você vai ter um momento, aliás, já estamos nesse momento que nem tudo está subindo, mas determinadas ações específicas. E aí você precisa ter um estudo um pouco melhor de cada uma dessas empresas que trabalham então com commodities, para que você saiba realmente em qual cavalo subir. É um pouco mais complicado? Sim, mas é uma alternativa também para quem está de olho nessa subida. Vamos continuando aqui o vídeo, só que antes, dê aquele super like porque ajuda e ajuda muito aqui o nosso canal. Já que vamos falar de inflação, olha, eu gravei aqui recentemente o vídeo sobre o Tesouro IPCA. As taxas disparando e olha, esse título no Tesouro não mudou. Os IPCAs principais e os títulos longos, as taxas só estão melhorando. Assista que você vai gostar. Vamos falar agora então da parte da renda fixa. Já que estamos falando então de um cenário de escassez então de matérias-primas e de insumos, nós estamos falando então de um cenário de que a inflação, que supostamente iria reduzir, talvez não reduza tão cedo. E aí, o nosso Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, talvez tenha que rever aí a sua projeção de topo, de máxima inflação no Brasil, que ele falou aí para abril ou maio. Eu, particularmente, acho que ele vai errar. A situação não está nada boa do ponto de vista internacional. E aí você precisa então ter uma forma de proteger o seu recurso da perda do valor. O que é a perda do valor? É a inflação. Não adianta nada você ganhar, por exemplo, 10% de retorno, sendo que a inflação vai estar em 9, em 10. Ela vai levar o seu recurso embora. Você está, na realidade, perdendo, porque depois que tiver os descontos, principalmente de imposto de renda, a situação fica feia. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que o investimento em renda fixa relacionado à inflação. Primeiro ponto, não se preocupe em querer ter ganho a curto prazo, porque, volto a dizer, essa imprevisibilidade não permite afirmar quando a inflação realmente vai retroceder. E aí você já sabe no que você deve investir para proteger o seu recurso da inflação. Eu gosto muito do Tesouro IPCA no Tesouro Direto. E nós temos aqui uma playlist que é a Mapa do Tesouro. É a playlist mais assistida do canal e que te ensina a investir no Tesouro Direto, inclusive explicando em detalhes mesmo, cada um dos títulos. Caso você goste mais de CDBs,
que é um investimento também em renda fixa, você pode também procurar investimentos vinculados ao IPCA, que eles também trazem um retorno bem interessante. E aí, eu quero te indicar essa nossa playlist aqui do alto, rentabilidade. Se você quer olhar somente para a rentabilidade, o seu retorno, lá você tem CDBs pagando acima de 7% e pré-fixado acima de 13%. Veja, estou falando de CDB vinculado ao IPCA de 7% mais a inflação. Assista lá. Para finalizar, se nós estamos tendo ainda esse cenário, que é um cenário então de escassez de insumos, de matéria-prima, que traz inflação, para combater a inflação só tem uma saída. Aliás, tem a principal saída, porque tem várias, mas é você aumentar as taxas de juros, que é o que o Brasil já vem fazendo há um ano aqui. As nossas taxas de juros subiram e devem subir um pouco mais. O mercado já está reavaliando a projeção da nossa taxa de juros, que pode chegar a 13% esse ano. Exatamente isso, 13%, não mais os 12,25% projetados pelo Copom. E se a inflação vai aumentar, significa que há uma preocupação clara no Brasil e também no mundo com o combate da inflação, sendo que nos países desenvolvidos esse combate ainda nem começou. Teremos a reunião do Fed daqui a aproximadamente 10 dias, em que deve aumentar a taxa de juros, ou seja, a economia mundial ainda vai começar esse combate. E aqui no Brasil deve durar um pouco mais do previsto. E aí, em que tipo de ativos nós estamos falando? Estamos falando em você que quer investir no Tesouro Selic ou na taxa de juros do Brasil, porque ela vai continuar alta em 2022 e provavelmente, pelo menos no início de 2023. Então aí teria pelo menos uma taxa de juros acima de 2 dígitos para esses próximos 12 meses. Ou então em CDBs pós-fixados. Só que aí é importante que você olhe a liquidez diária, ou seja, a possibilidade de você vender no momento que você desejar. Meus amigos, esses são 5 investimentos que eu olho aqui em tempo de crise para que você observe as características de cada um deles e tenha tanto a sua proteção como a sua expectativa de retorno, olhando sempre para o médio e o longo prazo. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que logo logo essa guerra passe e possamos voltar à normalidade. Um abraço e até o próximo vídeo.